Lá vai fogo! Pentakill. Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que nos ouve. Esse aqui é o Black Stage, o programa onde você escuta de tudo um pouco sobre os esportes, esse cenário que movimenta milhões de pessoas e muita grana ao redor do mundo. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e não só de pão viverá o homem, como também não só de player viverá uma org. Porra, profundo, hein? Você estudou pra falar isso? Eu sou o Silvio, sejam bem-vindos novamente ao Black Stage. Temos um encontro marcado todas as quartas-feiras ao meio-dia no Spotify e no YouTube. E acompanhe, recomende, compartilhe e engaje com a gente para a gente continuar fazendo esse programa. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada aí pro pessoal que tá acompanhando. Eu sou o Stu. Não preparei uma frase tão profunda quanto a MD aqui na próxima, mas convida a gente aí, MD. Fechou, desculpa, perdão. Aí. É isso, é eu agora? É você. Eu sou o Luke, prazer, sou narrador, comentarista de Rainbow Six, produtor audiovisual, e estamos aí por aí, né? Mais uma vez, para trocar uma ideia interessante, cara. Fiquei feliz de ser convidado pro podcast, mais uma vez, Silvio e MD que fizeram o convite, cara. Bem animado para conversar com vocês no dia de hoje. É isso aí, pessoal. No episódio de hoje, além de mim, que vos fala, eu que vos fala, não sei. Sou jornalista e tenho três dos grandes figurões do cenário aqui comigo, né? Um CEO, um mestre e um dos mais motherfucking narradores que a gente tem aqui no nosso cenário. Com isso, a gente já consegue responder a primeira pergunta, será? Que é assim, dá pra fazer alguma coisa só com player dentro de uma organização? Provocação dura essa aí, né? Todo mundo sabe que não, né? Assim como a gente gosta aí de falar que o atleta é o núcleo assim, da organização, né? É por ela assim que tudo é feito, mas esse tudo é feito por muita gente, na verdade. Assim, as organizações hoje em dia, raramente, quando é uma organização séria, né, quando é uma organização dedicada a profissionalismo, ela vai ter diversos profissionais de diversas áreas dentro da sua estrutura. Seja, tipo assim, só player, seja com equipe multidisciplinar, seja com transmissão, seja com muitas coisas. E, Luke, você que participa das transmissões, é importante você ter a transmissão dos jogos do seu time, você se divulgar ali, como que funciona e por que é tão importante? Cara, levando em consideração o tamanho da transmissão, óbvio que levando o que eu tenho convivido, né, que é um nível um pouco maior, assim, de transmissões. Já fiz muita coisa amadora, já fiz semi-profissional, hoje, graças a Deus, sou contratado da Ubisoft, né, para fazer os campeonatos oficiais. É muito importante você ter essa visibilidade, né? É como se fosse realmente uma vitrine, não só para jogadores, mas sim para todos os âmbitos de uma organização, né? Se a gente for levar essa conversa um pouco mais adiante, trabalho de marketing, trabalho da própria comissão técnica, né? Falando da parte mais próxima dos jogadores, além dos próprios jogadores, acaba servindo muito de vitrine, né? Não é somente para o campeonato que a transmissão serve, né? Ela serve também para dar visibilidade a organizações, dar visibilidade a jogadores, às pessoas que trabalham com esportes em si. E aí, falando de outros âmbitos, né? Como comentarista, narrador, analista, a própria parte de transmissão também é muito importante. Acaba sendo um agregado para todos os âmbitos quando se fala de trabalhar com esportes, né? Não é somente no âmbito dos players que acabam aparecendo, obviamente, mais do que qualquer outras pessoas, né? Acaba tendo esse foco nesse tipo de função, né? Dentro das transmissões. E assim, né, Silvio, quando você pensou aí na ideia de ter uma organização de esporte eletrônico, a Black Hat já foi concebida com a ideia de ter uma equipe multidisciplinar para apoiar os atletas. E, pô, desde o início fez a diferença, né? A gente tem os relatos aí dos players falando sobre a equipe, por exemplo, de psicólogos, mas não só psicólogos, né? Tem fisioterapeuta, tem nutricionista e tudo que ajuda os players. E na tua visão, enquanto não player, mas como participante da org, como é que foi essa evolução de um player que você pega mais cru e aí trabalha ele com uma equipe tão grande como
como tem a Reds? Cara, eu acho que o principal, assim, um time consegue ser feito apenas de atletas, né? Você tem um time com 5 jogadores, um grupo de amigos que possa se desenvolver e vir a se tornar um time profissional. Isso é possível de acontecer. Uma organização, eu acho muito difícil, porque existe muito trabalho de bastidores. E esse trabalho precisa ser dividido e às vezes você tem algumas pessoas que puxam à frente para desenvolver, né? Você tem managers que vão controlar um ou N times, né? A gente tem o núcleo multidisciplinar, que vai desde psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, outros profissionais que não estão ligados diretamente ao multidisciplinar, como você tem advogados, administradores, pessoal da contabilidade, a parte financeira. Você tem ligado diretamente aos times managers, coordenadores táticos, estrategistas, você tem analistas de dados. Então, assim, um time pode se profissionalizar, mas a curva dele, a não ser que sejam 5 atletas talentosíssimos e que estão começando a despontar no cenário, se encontrarem, estão jogando, a curva deles se tornarem profissionais e vencerem e chegarem ao topo vai ser muito maior. Quando você tem um suporte, pessoas pensando em tudo o que precisa ser feito e os atletas focados em desempenhar o papel deles apenas, a carga deles é muito menor. Imagina, vamos trazer para o cenário do CSGO, que é como começou a Reds, inclusive. O jogador ele tem que pensar em marcar treino, ver campeonato, pagar campeonato, estar desempenhando, estratégia fora do jogo, conversando com os outros times, aguentando, né, o tranco do dia a dia, desempenhando o papel de controlar os ânimos. Então, assim, quando eu comecei e pensei, a gente já tinha uma bagagem, acho que todos nós aqui, salve Cooldown, né, nos ajudou bastante nesse projeto no começo, de desenvolver isso. Eu já vinha com alguma experiência, né, eu já fui técnico, né, eu já passei por todas as funções dentro do League of Legends, basicamente, e lá a gente entendeu que quando tem um problema de comunicação, um jogador está com um problema em casa, com a família, etc., isso já vai transbordar para o jogo. Foi nesse momento que a gente entrou com a equipe multidisciplinar. Então, acho que é bom te falar um pouco sobre começar primeiro com os papéis, né, os atletas, quem está no núcleo deles, ou seja, que está entrando quase que dentro de campo junto com eles, e os bastidores que aguentam esse tranco para eles, né, faz essa blindagem. Eu acho que é importante a gente separar por tópicos um pouco como a gente vai tratar. E o primeiro que eu quero jogar na roda é o tópico da saúde física, porque acho que é o que mais pega pra galera que é de fora do esporte eletrônico e não sabe como funciona no cenário profissional, o porquê de cuidar da saúde física e que realmente as pessoas cuidam da saúde física dos atletas, justamente, claro, né, lembrando aqui que eu tô falando de uma organização séria, uma organização que se preocupa e tudo, porque o aumento do bem-estar físico do atleta, do cyberatleta, vai resultar num aumento de desempenho, né? E a gente tem aí vários profissionais para fazer essa função, né? Como, por exemplo, o nutricionista e o fisioterapeuta, por exemplo, né? Alguém que quer adicionar sobre... Eu acho que esse é o mais óbvio, é que às vezes a pessoa não se dá conta que o esporte eletrônico, ele na verdade tem muitas coisas próximas ao esporte tradicional nesse sentido, né? Ele é um jogo ali, ok, ele vai ter um conjunto de regras naquela modalidade, mas dentro daquele universo, dentro daquelas possibilidades, o pessoal tentando dar o melhor possível, né? O atleta que ele quer se comprometer, que ele vai tentar performar no alto nível, no caso, né? Ele vai tendo todo esse suporte em volta dele, inclusive, ele vai poder realmente atingir a melhor forma no geral, né? Acho que acaba caindo no desconhecimento assim, mas como assim eles vão estar treinando esse tipo de coisa? Não é ali só ele ficar na frente do computador? Não, na verdade, né? Se você não se preocupar aí com a lesão de movimento repetitivo que ele pode ter, com a ergonomia dele, né? O exemplo da fisioterapia, por exemplo, mas também da dieta dele, justamente, daí entra a nutrição, por exemplo, né? Tem várias coisas que, no primeiro momento, não parece que faz sentido, mas, pelo amor de Deus, né? Acho que é quase, pra gente que tá no meio, óbvio, assim, mas hoje, até pra gente que tá no meio, na verdade, atleta, dependendo do país, inclusive, dependendo da cultura, acha que não é tão relevante assim, né?
que é bem curioso, na verdade. Vou jogar essa aí na roda agora. Porque É assim, importante, né? falei isso. Academia, né? Inclusive, muitos Exato. dos atletas estão. Porque assim, a academia ajuda a ficar 8 horas sentado ali, por você ter o posicionamento correto, você ter o reflexo necessário. Tudo isso ajuda, sim, e é importante. Então, eu acho que é um mito, já chega a ser um mito esse negócio de que o cara fica sentado 8, 10, 12 horas treinando e é isso. Tem E- toda uma preparação por trás disso. A gente sabe, principalmente na Ásia, Coreia e China, que são referências, principalmente nos MOBAs, quanto tem um preparo disso, né? De ter todo esse aquecimento longe dos computadores primeiro, tem a atividade física, antes Sim. deles irem para os computadores e treinarem o jogo em si. Porque como eu falei antes, né, o bom estado físico da pessoa vai resultar em, por exemplo, reflexos melhores, pra ela tá mais acordada, no mínimo, para jogar, para ela tá, se ela tá com todos os hormônios dela legais, com todas as vitaminas legais, o corpo vai melhorar. Então, tipo assim, mesmo sendo um esporte que mexe muito com a cabeça, você tem que ter, no mínimo, os seus braços ali bem condicionados para trabalhar, né, Luke? Exato, exato. E um dos pontos principais, o Silvio comentou muito do MOBA, tem uma estrutura muito grande na Ásia. Eu que sou mais do FPS, acabo acompanhando um pouco mais de Valorant, um pouco mais de CS, e o Rainbow Six, que é o meu trabalho fixo, né? As equipes ao redor do mundo têm prezado muito por essa saúde física mesmo dos jogadores. A gente tem questão de alguns 10, 12 jogadores brasileiros jogando na Europa e nos Estados Unidos e realmente acompanhando um pouco da rotina deles é muito importante, assim, você vê como faz a diferença do atleta ele ter uma rotina física, né? Ele fazer academia ou fazer alguma atividade física fora do horário de treino, de jogo, de campeonato, que acaba impactando diretamente. Você vê que muito dos jogos competitivos hoje em dia acabam demandando muito da saúde mental. Mas para a saúde mental estar funcionando, você precisa ter um corpo que também acompanhe um pouco disso, né? Não, nada Uhum. vale a pena se você tá com a saúde mental em dia, mas o seu corpo ele não está correspondendo. Você não tem é, um certo nível de hormônio ali para fazer você funcionar de uma forma diferente, performar de uma forma melhor dentro de jogo. Então, a gente tem visto cada vez mais essa estrutura de saúde física, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem algumas equipes grandes, como o Loud, como agora a Vivo Cage voltou para o Rainbow Six, então eu acompanhei um pouco mais disso nesses últimos 3 meses, de ter realmente o acompanhamento de academia, de nutricionista, e isso tem impactado diretamente no conforto e principalmente na performance dos jogadores. Isso tem sido realmente uma pauta que, pelo menos nos FPS que eu tenho acompanhado, isso está constante, assim, E, em pauta, né? Sempre conversando sobre. e ninguém aqui tá falando que os jogadores de esporte eletrônico vão virar marombeiro, vão virar, porra, campeão mundial de calistenia. Não, não é isso. Não Né? A é. gente tá falando, O tipo assim, de estar ponto saudável, pô. Exato. O ponto de que muitas vezes a gente acaba confundindo é o extremo da academia, que é você virar realmente uma pessoa fit, né? Tem algo, eu não sei o nome correto para quando você tá Maromba. bem definido, maromba mesmo, bem definido, para uma pessoa saudável. Muitas vezes a gente vê as pessoas na academia não para ficarem fortes, não para serem definidas, mas para ter realmente uma saúde física melhor. Às vezes a pessoa tem algum problema de saúde, a gente vê muito tireoide, obesidade, e isso acaba sendo um ponto que você trabalha dentro de uma saúde física, né? De um acompanhamento Sim. físico. O próprio Ler, né, que é muito relacionado ao esporte eletrônico e com razão, porque, pô, você faz o mesmo movimento toda vez. Mas, pô, Exatamente. quem tá acompanhando o Mundial de LoL, tá vendo as transmissões e volta e meia a câmera pega os jogadores se alongando, fazendo um aquecimento das juntas. Não sei se essa é uma palavra decente ou não, mas é que eu tô ouvindo minha voz sempre falando que tá com dor nas juntas, então pra mim virou junta. É, mas
para justamente evitar uma tendinite, para justamente evitar uma lesão desnecessária. E, pô, é muito provável que aconteça se você não tiver esse acompanhamento, se você não tiver ali alguém fazendo aquecimento para o pré-jogo, depois, obviamente, para o jogo. O pós também é importante, tudo. Mas eu acho que, saindo da questão física, é uma coisa que é mais usado no esporte eletrônico é a cabeça, né? E a gente vê incontáveis casos de players brigando porque, sei lá, tem ideias diferentes e o time acaba ali porque os caras brigaram. Ou, né, a famosa seguinte, vem aqui na B, joga uma bang e sai do meu time. Né? É essa história aí que todo mundo gosta do meme. É essa história do tilt. Né? A gente está acostumado a ver a galera tiltando na solo kill, ok, mas dentro do profissional isso não pode acontecer. E aí entra o trabalho dos psicólogos do time que vão trabalhar esses players para que sejam maduros e profissionais, né? Pô, beleza, tem um problema pessoal com a pessoa, suave, daqui para fora, tá ligado? Daqui para dentro vai jogar e é isso que pelo menos é o trabalho que tenta ser feito. Acontece sempre? Não, obviamente não. Mas, né, existe esse trabalho de comunicação, de tudo. E, cara, por que cuidar da saúde mental de um player, isso? Putz, psicologia esportiva aí entra em muitas questões, na verdade, né? Acho que, em primeiro lugar, assim, ou até fazendo um gancho que eu tinha comentado antes, assim, hoje no esporte tradicional não é muito considerado ainda a psicologia, na verdade, né? Cuidar da saúde mental do atleta. Infelizmente, a gente vê isso na seleção brasileira, algumas outras seleções de outras modalidades nesse sentido. No esporte eletrônico, pô, aqui no Ocidente, na verdade, já tem um pouco essa preocupação com o atleta, tanto da modalidade individual quanto da modalidade coletiva, né? Na Sim, modalidade individual, ele não vai ter esse problema, assim, de problema, no caso, de afinidade com o companheiro de equipe. Mas se ele tem justamente um psicólogo, um manager, gestor da equipe dele, algumas outras pessoas que estão no círculo, ainda assim, ele tem que aprender a conviver com as pessoas. E isso é, no caso, cuidar da saúde mental. Hoje, nos esportes eletrônicos, não só a parte da convivência da equipe é importante, né? Nos esportes coletivos, no caso, você ter uma equipe que está na mesma página, que está alinhada, que está conseguindo se comunicar, né? Comunicação é um dos principais fatores importantes para uma equipe ter sucesso, assim, competitivamente falando, mas especialmente está no bem-estar, dentro do possível, no bem-estar também psicoemocional, no caso, né? Que são questões sim. que você sabe que do pessoal sempre afetaram o profissional também. Vários atletas também, no caso, que falam alguma coisa que está gostando da própria vida, que apesar de alguma coisa que gostando da própria vida, também consegue mostrar uma performance, um desempenho muito interessante, né? Acho que nesse sentido a gente não vê muito o que acontece fora do Brasil e que hoje no Ocidente, como eu falei, está sendo cada vez mais valorizado, assim, o pessoal trabalhando com psicologia no esporte eletrônico, né? A psicóloga da Liquid ali, por exemplo, fazendo uma grande diferença para o pessoal, a psicóloga da Loud também, no Valorant, recentemente, mas nos países do Oriente, por exemplo, especialmente no caso do MOBA, na China, na Coreia, etc., culturalmente é muito mal visto você cuidar da saúde mental, entre aspas, você se tratar como um psicólogo, porque isso lá para eles culturalmente é visto como você ter uma mentalidade fraca já, você se entregar para desafios da vida. Enquanto isso, aqui é uma outra questão, né? Então, no esporte eletrônico hoje, é esse duplo desafio, assim, você mostrar o quanto é importante você estar cuidando disso, tanto para o atleta quanto para a equipe, né? Quanto para a organização, inclusive, e você, ao mesmo tempo, ter uma própria disponibilidade, uma própria visão do próprio jogador para entrar de cabeça nisso, para aceitar que aquilo ali é uma coisa que vai ser positiva tanto para ele, quanto para a equipe, né, quanto para a organização, e que no fim é para você tentar melhorar o desempenho de todo mundo, né, digamos Isso, assim. isto, bom, para quem não sabe, antes de eu continuar o assunto, né, o Stu, além de ser mestre acadêmico, ele já tem o mestre Stu, devia ter até colocado no nome ali, mestre Stu. Ele é a cabeça malévola por trás da BBN, né, nossos amados universitários aí que trabalham com a gente dentro da Black Hat. Então, como é que é isso, como é que é visto isso dentro do cenário universitário? O pessoal abraça isso também? Ou é mais difícil justamente porque é mais difícil você... ah, talvez seja mais difícil, né? Não vou afirmar, é você gerenciar tudo isso por causa da rotação de pessoas dentro da faculdade. O ambiente universitário ele é um meio específico, assim, tem vários detalhes que
dá para entrar mais especificamente no futuro, mas especialmente hoje, por causa dessa proximidade com alguns cursos na área da psicologia, na área da terapia ocupacional, alguma coisa nesse sentido, tem pessoas que, por já gostar de esporte eletrônico, eles estão vendo uma oportunidade, né, nos esportes universitários, através das equipes, de ligar alguma coisa profissional, né, desenvolvimento acadêmico, junto com a equipe que está trabalhando. Então, cada vez mais tem acontecido trabalhos no meio universitário para ampliar esse conhecimento, né, digamos assim, de que você pode usar, né, metodologia de psicologia esportiva no esporte eletrônico para melhorar o desempenho de uma equipe no geral, ou pelo menos tentar entender melhor esse pessoal, o que eles estão querendo, o que eles estão buscando, quais são os problemas que eles enfrentam, né? Uhum. Recentemente, uma das que eu vi que tem acontecido isso é na UNB, né? Hoje na UNB Greenhouse, etc. Mas, enfim, depende de algumas universidades que nem têm esse contato com alguns cursos assim, acaba ficando um pouco mais distante. Mas é algo que tem começado a acontecer, já tem florescido no caso, né? E você, Silvio? Você que já trabalhou com ambos os lados aí. Para atletas de baixo desempenho, né, atletas de baixo, digamos assim, do Tier 3, né, que não precisam estar aí entregando 100% no Campeonato Brasileiro, e atletas de alto desempenho, tem alguma diferença na necessidade desse investimento no profissional? Eu acho que desde o começo, desde o Tier 3 ali, o semi-profissional, assim, se o atleta tiver a possibilidade de ter um acompanhamento de um profissional, isso vai ajudar no desenvolvimento dele. Primeiro pessoal, depois no coletivo e depois no profissional enquanto time. O ponto que eu acho que é muito importante, primeiro de tudo, tem que ter um trabalho para que os atletas entendam que aquele profissional ali, o psicólogo que está ali, né, no caso a gente está falando dos psicólogos, é importante. Ele tem que entender que aquilo vai ajudá-lo. Alguns ainda têm um pouco de receio, até beirando preconceito de que, tipo, não preciso disso, só tô aqui para jogar. Tem a mentalidade que, tipo, o jogo só é resolvido dentro do Summoner's Rift ou dentro dos mapas de CS, de Valorant, enfim, que tudo resolve no dedo, no clique e na habilidade. Não. Tem todo um fator psicológico, principalmente quando você está atrás no placar, quando você está com uma vantagem no mapa e daí você vira, né, o terrorista, CT terrorista, enfim, e aquela vantagem começa a diminuir e você tem um abalo. Se você tem um trabalho consolidado de profissionais que já estão trabalhando isso de forma sistemática, os atletas já entendem. Outro ponto importante, a comunicação. Uma comunicação mais calma, mais fluida, objetiva, tudo isso, até o ato de respirar no momento ali, com certeza faz a diferença. Então, primeiro, o atleta entender que é importante. Outro ponto importante que atletas, no caso dos profissionais, até num nível mais amador também, todo atleta, jogador profissional ali que está entendendo ou está crescendo na carreira, tem um alto nível de autocobrança. Ele vai querer sempre o alto desempenho, ele vai querer sempre ser o melhor. E às vezes eles não têm a limitação de entender que ele está fazendo bem o papel dele. Mas é que às vezes tem um adversário que foi melhor que ele. Isso gera brigas internas, isso gera insatisfação e tudo isso pode ser cuidado. Quando eu falei da comunicação, às vezes um tom de voz um pouco mais alto ou a forma como você se comunica com teu colega, aquilo já gera um desconforto e já gera um atrito que pode perder um jogo, um campeonato ou aquele famoso desbande. O famoso desbande, né? Eu percebi que você levantou a sobrancelha e você queria falar alguma coisa, nada a ver, filho. Não, é justamente isso, né? O atleta ele se exige muito já, na verdade. E também até uma das questões que acontece bastante é o atleta quando não tem muita experiência ainda, vai jogar um campeonato, vai jogar especialmente quando vai jogar um campeonato presencial, por exemplo, vai ter toda aquela atmosfera, vai ter um caster, né, por exemplo, fazendo a transmissão ali, um comentarista, e aquilo ali abala ele psicologicamente, por exemplo. Isso tem bastante essa pressão de desempenho, no caso, eu tenho que performar aqui, lidar com essa pressão é uma das principais questões que o psicólogo de esportes, por exemplo, hoje trabalha, né? A questão da saúde mental reflete diretamente nisso. Até sobre isso que eu até queria saber um pouco do Luke mesmo, como é que é ele na posição de caster tá olhando o pessoal assim que às vezes demonstra assim que tá se sentindo bem naquele dia, tá jogando mais solto assim, por exemplo. Eu É, queria Faz a a gente emendar a diferença. pergunta já para o Luke também.
que eu já queria fazer para ele. Como que é a possibilidade de um acompanhamento profissional, psicológico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta para os casters, para os narradores? Porque assim, você tem uma carga, né? Você narra para a Ubisoft, tem os majors, enfim. Como que é essa cobrança também pela excelência no que você faz? Ter esse acompanhamento e também cuidar da voz, né? Outro profissional que está ali nesse nicho. Exatamente. A gente falou tanto do acompanhamento físico, acompanhamento mental de quem está diretamente ligado aos jogos, né? Principalmente players que acabam sofrendo muito mais com isso, né? Principalmente psicologicamente. Já explicando um pouquinho de como a gente acaba olhando essa parte mental dos jogadores, é muito importante a gente ter a sensibilidade em quais momentos cada um está, né? Principalmente num campeonato que a gente tem um pouco mais de acompanhamento físico, né? A gente está próximo dos jogadores, a gente acaba prestando mais atenção. Quando é online, a gente acaba sentindo principalmente dentro de jogo, né? Às vezes uma escolha errada, uma tomada de decisão ali, como você mesmo falou, Silvio. Tem uma vantagem muito grande, essa vantagem vai diminuindo e isso vai afetando como o time está jogando. Então você tem essa diferença. Levando em consideração tirando um pouco dos jogos competitivos em equipe, mas levando um pouco pro jogos solo, né? Principalmente fighting games e FIFA, que a gente acaba vendo um pouco mais também, que é muito solo. Os jogadores, quando eles precisam do psicológico, ele acaba fazendo muita diferença. A gente viu, pelo menos nos últimos 2 anos, o psicológico fazendo muita diferença para que o Brasil vencesse algumas vezes o campeonato de nações, que é em dupla. Então, tipo, você joga em conjunto, por mais que seja uma pessoa apenas, mas o psicológico principalmente dos poloneses, que se eu não me engano perderam esse ano para os brasileiros, era uma vantagem muito grande. Eram 3 gols e o Brasil conseguiu reverter isso em questão de 10 minutos. Muito por conta dessa pressão de o jogo tá acabando, a gente tem a vantagem e acaba começar, as coisas começam a dar errado de certa forma. Então, tem essa pressão. Quando a gente fala já em questão de preparação, e aí eu incluo caster, comentarista, essa parte técnica de transmissão junto com os players, cara, é importantíssimo. Como a gente leva em consideração que os players têm que ter um preparo físico, porque é muito movimento repetitivo, às vezes é uma carga de estresse muito grande no corpo, que você precisa fazer treinos longos, vezes de 6, 8 horas, 10 horas no dia, dependendo da carga, né, dos times. Algumas vezes o pessoal está treinando para alguns campeonatos maiores, então acaba aumentando a carga de treino, né? Então você precisa se preparar muito bem como caster, principalmente a voz e também a postura, né? Você precisa impor o que você está mostrando. Muitas vezes a gente tem essa mania de sentar na cadeira mais largado, de ficar mais solto. Isso na transmissão, muitas vezes, quando você está narrando, ela impacta diretamente no teu trabalho. Então a voz ela não se expande tão bem, você tem esse trabalho, e aí entra todos os acompanhamentos, né? Entra o acompanhamento de você fazer atividade física para ter realmente um trabalho mais tranquilo, tem o trabalho de fonoaudiólogos, que acaba facilitando muitas vezes. Tipo, quando eu tô fazendo a transmissão, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu tô focado para fazer aquilo. Mas quem me conhece no dia a dia sabe, eu erro palavra, eu dou risada, tipo, eu me embolo nas palavras, porque realmente você não tá naquele nível, você não tá focado exatamente naquilo. Então Ô, acaba tendo uma diferença muito grande. E isso acaba impactando diretamente na vida pessoal mesmo. Hoje eu sou muito melhor do que quando eu comecei, porque eu tive um acompanhamento fonoaudiólogo, por mais que foi pouco, e hoje em dia acaba sendo muito espaçado, porque às vezes a gente não tem tempo. Meu fonoaudiólogo às vezes não tem horário, porque também atende outras pessoas, né? Na clínica dele. Às vezes a gente deixa isso de lado e isso acaba atrapalhando. Mas com certeza isso vai sendo importante. Se a gente levar em consideração os maiores nomes dentro de narrações do Brasil, o pessoal do Valorant, como o Bida, a Babi, o Tonelo, no LoL que a gente tem o Chaep, tem agora
o Gruntar, se você for conversar com esse tipo de caster, esse nível de caster, né, que já tá há muito tempo dentro do cenário, eles vão falar para vocês que esse acompanhamento fonoaudiólogo é muito importante, porque você precisa ter um contato muito forte com o teu instrumento de trabalho, assim como os jogadores levam muito em consideração que eles levam para dentro de jogo em periférico, em fone, mouse, que é muito, muito importante dentro dos jogos, a gente tem que ter o nosso preparo também com a voz, que é muito importante. Então, esse acompanhamento acaba sendo, não diria crucial, mas é um dos principais pontos que você deve ter. Não deve ser levado de qualquer jeito, até porque acabaria sendo um desleixo muito grande, né? Para um trabalho que depende muito disso. Cara, Lucas, você falou uma parada que sobre a postura e tudo, né? E eu pensei assim, o negócio que o pessoal que tá ouvindo em casa pode fazer uma experiência muito prática é ver o quanto de ar cabe no pulmão corcunda e sentando correto e em pé. São três coisas completamente diferentes. Você tá fazendo em pé, você tem uma capacidade pulmonar, você tá fazendo corcunda é outra, que é o extremo oposto, e o sentado correto ali é o meio de campo mais pro bom do que pro ruim. Então, se quem tiver em dúvida aí de como que faz e o porquê, cara, faz isso. É muito simples, você vai perceber, vai notar a diferença na hora. Então, para quem é caster, ele ter um acompanhamento também profissional, não vou dizer periférico ao trabalho, mas junto ao trabalho, pô, faz uma diferença gigantesca, cara, gigantesca. Muito. Por isso que os A gente narradores teve... do DNA estavam gritando quanto a Energy ganhando a G2, estavam gritando e narrando em pé, era por causa disso, para caber Era. mais ar no É. pulmão. Muitas vezes é isso, né? Se a gente Aham. for levar em consideração, o MD teve uma experiência do meu lado, a gente fez um campeonato de Valorant recentemente. E a gente percebe, tipo, pelo que tá acontecendo. Eu tenho uma forma muito diferente do que ele tem pra narrar. Tipo, a gente viu, pra quem quiser acompanhar, a gente postou um pouco dessas narrações nas redes sociais, inclusive eu tenho que postar mais. Foi um evento muito legal. Foi mesmo. Cara, a minha narração é muito diferente. E se você levar em consideração quando eu tava narrando e quando eu tava comentando, eu tava muito mais relaxado, tava tranquilo. Quando você vai narrar, você precisa ter uma preparação diferente. Aí eu sentava, arrumava meu corpo, colocava o microfone de uma forma diferente, porque você precisa realmente disso, né? O famoso agora eu vou jogar sério. Agora, o famoso vou jogar sério, tipo, as pessoas que não entendem, você sentar de uma forma diferente, você se prostrar de direito pra você fazer o negócio certo. Tipo, isso é muito impactante, assim. Total, cara. Literalmente, essa atividade de você tentar, tipo, fala sentado, tipo, largado no sofá. Melhora a postura, vê como você fala diferente, sabe? Você acaba tendo Sim, cara. esse nível de conhecimento, e quando você começa a trabalhar com isso, e eu falei muitas vezes, né, pra eu que já tô no Rainbow Six há mais de 5 anos. Profissionalmente eu tô trabalhando há 3, mas eu tô no Rainbow Six fazendo várias coisas há mais de 5 anos. Eu conheci muitas pessoas que acabaram entrando na narração que não tinham nenhuma experiência. Então você acaba tendo essa sensibilidade de falar com a pessoa, ó, tipo, proteja a tua voz, que a gente sabe, né? Quem gosta de fazer vai querer fazer direto. Então a gente tem campeonato basicamente toda semana pra fazer. No CS, pra quem narra CS, tem 48 tipos de campeonato todo dia. Então, se você quiser fazer muita coisa, você vai fazer, mas principalmente, cara, preze pelo seu instrumento de trabalho. Eu falei isso há umas 2 semanas atrás para um novo companheiro de trabalho que eu tenho, e ele falou, a gente tem muito campeonato, eu falei, cara, tenta fazer isso aqui só, porque não adianta você gastar a sua voz inteiramente em um campeonato, sendo que esse outro campeonato acaba sendo o teu trabalho real, sabe? Aquele outro você, se puder fazer de uma forma mais tranquila, faz de uma forma mais tranquila. Se você vê que já não tá dando, preze para que você esteja melhor de uma outra forma, que você Uhum. esteja preparado de uma outra forma. Então, essa parte de acompanhamento acaba sendo muito importante, até para você se conhecer como jogador, como atleta, como narrador, para você entender até onde o teu limite vai, né? Eu Sim. consigo treinar, principalmente jogador, né? Tem muito problema de tendinite,
problema de postura, entender que eu preciso fazer 8 horas de treino, mas eu só consigo me focar durante 4 horas porque meu corpo começa a ficar um pouco mais desligado, não consigo funcionar direito. Então faz essas 4 horas, tira ali uns 30 minutos, 40 para relaxar um pouco e depois você volta, que realmente acaba fazendo uma diferença enorme, né? Você conhecer quais são os seus limites, e isso é uma das coisas que também precisam ser entendidas, né? Principalmente física e mentalmente, dentro de um atleta de esportes. Posso fazer um gancho aqui, então, aproveitando? Só deixa eu comentar uma última coisa ali, antes que eu esqueça, que o Silvio falou dos narradores do NA, mas no CBLOL, se eu não tô ficando louco, os casters do CBLOL fazem a transmissão em pé. Eles fazem em pé lá, então, tipo assim, eles realmente ajudam muito você estar em pé para fazer essa transmissão. Manda ver isso. Não, no caso, o gancho que eu ia fazer era nessa questão que, no fim, está preocupado com a performance, você está se concentrando, você vai estar querendo desenvolver o melhor possível, e isso passa por conhecer os próprios limites, né? Pô, isso aí é literalmente o que acaba fazendo o próprio pessoal que trabalha com os atletas de esporte, assim, numa Exato. equipe, na verdade. A principal função, assim, do pessoal que está nessa staff é, tipo, conhecer os atletas, conhecer a equipe, saber qual que é o estilo de jogo de cada um, como que isso pode funcionar em equipe, né? Para depois também, obviamente, você está olhando o que mais está sendo usado nesse mapa, com esse tipo de composição, no caso, ao redor do mundo. Você, obviamente, está olhando para o resto competitivo, mas você também está olhando para as peças que você tem para você conseguir trabalhar. E, bom, isso eu acho que, não sei se é muito segredo, no caso, é tão diferente quanto o esporte tradicional, né? Você está olhando como o treinador, como manager, como analista, como preparador físico, está tentando desenvolver cada passo de uma equipe para ela funcionar, né? E, no caso, da mesma maneira que tem todo esse pessoal trabalhando em volta do pessoal que está fazendo a transmissão, por exemplo, né? Tá tentando transformar aquilo ali, aquela performance esportiva também em entretenimento. Eu acho que é um paralelo do esporte eletrônico, ele absorve muito dos esportes convencionais, e a gente pode falar das profissões ao redor dele. Os narradores, antigamente, né, quando a gente acompanhava o começo do esportes, era de uma forma e cada vez foi se profissionalizando cada vez mais para que chegasse o Chaep ser muito mais próximo ao Galvão Bueno, vamos trazer um paralelo dadas as devidas proporções. A gente pode falar, quando eu era pequeno, eu tinha meus tios ali que ficavam à noite, de domingo à noite, assistindo o futebol lá, a mesa redonda do futebol, falando da rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente tem a mesma coisa com os esportes convencionais. Terminou a rodada, você tem, depois do Nexus, você tem o Gaules conversando sobre como foi o campeonato do CS, a galera do Rainbow Six terminando, vou comentar a respeito. Então, isso também. Os profissionais, como a gente falou, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, também. O esporte convencional já tem isso há muito tempo. A diferença é que no esporte convencional, o preparador físico vai fazer o cara ter performance para ter uma corrida, né, correr mais tempo. No esporte convencional, no esporte eletrônico, é alongamento, é posicionamento, é como evitar uma lesão por esforço repetitivo, tudo isso em paralelo. E o que leva também a gente ter as comissões técnicas. No futebol, você tem a análise, por exemplo, Corinthians, Flamengo, São Paulo, times de ponta no Brasil e no mundo, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, enfim, eles têm equipes técnicas de tecnologia de dados, onde eles analisam quantos quilômetros o atleta correu, se ele está correndo direito, se ele está. Tudo vira dados. E a gente também tem isso no esporte eletrônico. A gente tem positional coaches, né, nos jogos, né, principalmente nos MOBAs, e no FPS também, no Rainbow Six, no CS. Esse cara pode ser melhor assim. Então você traz um cara que já tem aquela expertise, seja um ex-atleta ou um profissional que já foi coach, já foi analista, e ajuda. Então as comissões técnicas estão sendo melhoradas. Ainda no Brasil isso é um pouco precário, posso dizer. Eu vejo, por exemplo, times no NA e no EU, ou seja, não estão muito distantes da gente. A gente está anos-luz da China e da Coreia, por Em exemplo. comparação, né? Mas aqui a gente tem positional coaches, que a gente foi, às vezes não da forma correta trabalhado, mas a gente tem. Então, assim, uma comissão técnica antes
quando a gente fala do amador, assim, olhando 5, 6 anos atrás, quando tinha técnico, né? Às vezes eram Né? 5 jogadores e um cara ali que fazia de tudo. Hoje não, hoje você tem técnico, você tem analista, nos times semi-profissionais. E nos profissionais, com uma infraestrutura melhor, com um investimento maior, você tem coaches positional coaches, coach, analista, strategic coach, você tem de tudo. Então, assim, no futebol também tem isso. O cara que vai analisar os números, o cara que vai ver o posicionamento de jogadores, a forma tática, isso tudo também tem na NFL. Você tem o Sim. técnico da defesa e o técnico do ataque, e todo mundo com um tabletzinho assim. É muito semelhante. Então, assim, Ô, Silvio, o se for esporte, comparar, uma comparação fácil que dá pra fazer é com uma equipe de Fórmula 1, cara. Você viu sim, tanto de gente, cada um pra fazer uma única função. Tipo, por duvidar, tem uma pessoa pra analisar o estado de cada pneu do carro. Entendeu? Então, pô, é muita gente. E, dentro do esporte eletrônico a gente tem isso também. Um bom exemplo que a gente tem, o Titã deu uma entrevista, acho que no MD3 do Chaep lá na BGS, falando sobre os 3 técnicos que a Red tinha durante esse CBLOL. Né? Então tinha uma pessoa para treino e pré-jogo, uma pessoa para draft e uma pessoa só para dentro de jogo. Então, porra, é coisa pra caramba, cara. Mas, querendo ou não, quanto mais especialização a gente tem, mais áreas são abertas e mais gente vai ser necessária, né? E, querendo ou não também, isso aumenta a profissionalização do cenário. eles só precisam falar a mesma língua, né? Que foi o que o Titã falou, né? Aí complica um pouco mais Aí a também. gente já São começa, a gente palavras já dele, eu começa a não tô tirando entrar. fora de contexto. Ele falou: eu tinha um strategic coach, eu tinha um coach e eu tinha um head coach. Só que cada um queria uma coisa. Foi o que ele falou na entrevista. Exato, É, exato. mas é que Aí esse entra, aí negócio já do. entra no trabalho que abrange um pouco mais, que é um manager, né? Que acaba levando mais para o mesmo caminho. Você como se fosse realmente um gerente, um chefe, líder, independente como a gente chame, mas é o cara que vai colocar a ordem e vai colocar um norte para todos seguirem, né? É bom Sim. que isso acaba impactando também dentro dos jogos que a gente acaba acompanhando. Vamos falar de LoL e de CS, que são os mais consolidados. CS talvez não tenha tanto, até por conta da quantidade gigantesca de times que acaba aparecendo a cada semana, né? Mas principalmente no LoL, onde você tem um coach, você tem um strategic coach e você tem um head coach, tipo, uma das funções principalmente é você colocar em ordem esses trabalhos, né? Nada impede de você ter um cara para falar só de draft, o outro que fale só de como você deve se portar dentro de jogo, o outro que vai analisar como o seu adversário vai jogar. Mas se um não conversar com o outro, se todos não tiverem com o mesmo norte, acaba virando um cachorro com vários donos, né? E aí vira bagunça que acaba acontecendo em algumas equipes. Mas eu acho que entra num fator muito importante que vem fora do jogo, eu acho. Isso é uma opinião bem particular, por favor. Uhum. Discorram a respeito disso, que é o preparo da pessoa para ocupar aquela posição. Uhum. Ah, Não é sim. só conhecimento de jogo, ou Uhum. como não é só narrar o jogo. Para narrar o jogo, você precisa conhecer bem as particularidades, os nomes, os mapas, as posições, mas e o preparo para você estar ali, né? Um coach, principalmente um head coach, ele tem que ter liderança, ele tem que saber lidar com o desafio, gestão de pessoas, então tem um preparo fora do jogo para ocupar aquela posição. Uhum. Então, assim, mesmo o coach que, igual o Luke falou, que vai saber fazer o draft ou que vai fazer uma comunicação, ó, no late game a gente vai fazer isso, no mid a gente vai fazer desse jeito, ou quando a gente tiver em desvantagem a gente faz isso, ou as estratégias do caderninho ali também. Mas como ele vai se posicionar, como ele vai ganhar o respeito dos atletas? O cenário brasileiro, e foi numa outra entrevista, e foi até o BRTT que falou, que é muito complicado quando um atleta atinge um nível profissional de excelência que ele acaba achando que ele não precisa aprender mais nada, que ele está acima do conhecimento do coach. Então o coach chega, ó, vamos fazer assim, ó, fala, quem é você? Você nem joga, entendeu? Quem resolve no final das contas somos nós. Então tem esse ponto também. Eu acho que tem que ter um jogo de cintura absurdo, tem
Tem o conhecimento das ruas, tem o conhecimento de fora e tem o conhecimento do jogo. Então o cara tem que aliar muita coisa para estar naquela posição. Senão pode acontecer o que o Luke falou. O cachorro ter 2, 3, 4 donos, os donos não se conversar e ele morrer de fome. Uhum. E em adição a isso, Silvio, eu acho importante te ressaltar também que é importante que a staff do time, que, por exemplo, coaches, analistas e tudo, participem também e se permitam ser influenciados pelo trabalho da equipe de psicólogos, né? Porque isso vai influenciar muito na questão do respeito à opinião e ao conhecimento de ambos, de player falando, olha, não me sinto confortável de jogar nessa ou naquela situação, e também do player de ouvir o técnico e falar, beleza, você pode até não se sentir confortável, mas vamos tentar achar um meio termo, porque essa situação aqui é necessária, né? Então, a importância das outras áreas, todas as áreas têm que estar conversando ao mesmo tempo e com uma comunicação limpa, seja ela da equipe extra-jogo, seja ela da equipe dentro de jogo, seja ela da equipe meio de jogo, da equipe jogo de jogo, qualquer coisa de jogo tem que estar se conversando, entendeu? Eu acho que vai além também do autoconhecimento. Uhum. Às vezes o cara não sabe, às vezes as pessoas se auto-sabotam, tem limitações, às vezes não é, é assim, uma porcentagem muito grande é clique, é habilidade, é talento, comunicação, mas às vezes as pessoas se privam, porque acham ou que sabem de tudo, ou se auto-sabotam, ou falam, pô, eu não sou capaz disso, cheguei no meu limite. O autoconhecimento e por isso que, voltando na primeira pergunta que você me fez, quando a gente decidiu fundar a Black Hat, um dos pré-requisitos era ter uma equipe multidisciplinar. Porque eles são profissionais, psicólogos principalmente, estudam para isso, têm o conhecimento e eles vão ajudar os atletas a transportar suas barreiras, Uhum. superar todas as possibilidades ali e ter o equilíbrio nos momentos de desvantagem, de adversidade e que eles possam encontrar nos aliados dele dentro do jogo a possibilidade de achar a solução, né? Aquele negócio, né? Não é sobre a jornada, é sobre os amigos que a gente faz. Mas é isso. Uhum. Mas nisso a gente acho que é importante ver a trajetória das equipes daí nos campeonatos justamente, né? Pô, esportes nacionais, a gente viu aí como foi a jornada da Argentina na última Copa. Perdeu o primeiro jogo para a Arábia lá, mas o desenvolvimento deles ali como equipe, a mentalidade, a liderança do jogador experiente, etc. Tudo isso faz diferença, né? A gente pode falar a mesma coisa da jornada do Brasil, por exemplo, a jornada de outros países na Copa, mas igual o MD tinha comentado do Worlds agora, inclusive, pô, o último Worlds de LoL foi um grande exemplo de como os amigos que a gente faz pelo caminho pode ser muito importante, porque a DRX ganhou o Mundial, na verdade, né? E Sim. foi justamente pelaquela construção, tanto do preparo psicológico, obviamente, que eles tinham, especialmente como equipe, na verdade, a Uhum. força que eles ganharam como equipe, assim, no decorrer do campeonato, mas também a adaptação ao que estava sendo mais forte no campeonato, o que estava funcionando melhor para eles, enquanto jogadores, enquanto equipe também. Nesse sentido, às vezes precisa a equipe ter alguém para falar quem que vai falar. Então, que seja que vai ser a pessoa que tem uma comunicação melhor, a pessoa que tem uma mentalidade mais tranquila para colocar tudo na mesma página, cada Sim. equipe é uma coisa diferente. Às vezes, na verdade, depende de uma equipe que tem bastante liderança, que vai ali querer puxar as rédeas ou querer ir para cima do pessoal e digitar o que é para acontecer mesmo, como é Uhum. bastante no FPS, né? A pessoa que está comprometida a meio que pensar por todo mundo, mas para colocar todo mundo nessa página e para se responsabilizar se alguma coisa der errado. Ah, não, se que a gente não conseguiu vencer o round, reseta. Para você não ficar focando na coisa que foi errada ali e acabar, tipo, às vezes juntando uma equipe que tem 5 atletas muito bons, uma staff que era muito boa, mas às vezes não dá certo, porque daí se todo mundo também quiser ser protagonista, quiser, tipo, ter o ego à frente da comissão técnica, ou dos outros jogadores, ou da organização, isso é sempre uma coisa que é onde entra o que o Silvio falou, de ter uma gestão de pessoas, saber como lidar, eu acho que é o tato, especialmente, né? Que a gestão em esporte no geral, ela sempre vai estar lidando com pessoas, isso é uma coisa que às vezes outras pessoas esquecem, né? Estou bem-vindo, somos nós aqui na Black Hat e na BBN. Que a Lidar gente com está pessoas, com expondo aí, humores, ó, os nossos sonhos. ofícios, né? Basicamente, para o pessoal que está Cara. acompanhando aí Esse é o nosso arroz com sobre feijão, vários, né? né? É, por Esse é o aí. nosso arroz com feijão, meu E, e do Stu, e basicamente. parafraseando aí o grande Gold Ranger nessa questão de juntar grandes atletas com grande comissão técnica e blá blá blá,
cadê o Dream Team, né? Às vezes você tem, tipo, um fucking time, mas, cara, não se conversa, bicho. Não tem uma ligação no time, porque às vezes os 5 egos estão falando muito alto, ou às vezes são cinco pessoas muito boas, mas por medo de ferir o ego de outra pessoa, os 5 não falam, e aí fica no deixa que eu deixo, e aí não tem ninguém liderando. Ou, pô, você tem que ter alguém. Primeiro, você tem que ter um papel de liderança como eu posso dizer, bem Definido? definido, bem definido, acho que a palavra que eu estava usando era bem claro, porque as pessoas têm que saber quem que elas têm que ouvir e em que hora, né? Vamos ao League of Legends, que acho que é um exemplo que eu consigo explicar com mais facilidade para a galera. Durante o macro, durante o jogo, tá todo mundo na fase de rota, que vai rolar uma rotação, que vai, pô, qual que é o nosso objetivo agora? Normalmente quem tá falando é o suporte ou é o caçador. Por quê? É quem tá com mais olho no minimapa, é quem tá com mais, pelo amor de Deus, não tire isso de contexto, mas é quem tá com mais tempo para pensar no jogo, no momento. E aí o AD Carry, o mid, o top laner vão estar focados em não perder X1, em farmar e tal. E aí na hora da luta, troca. O papel de liderança troca. Não precisa ser sempre a mesma pessoa. Vai estar falando quem for a pessoa que não pode morrer em hipótese alguma no time. Seja ali o carry no top, no bot ou no mid, quem vai estar falando são essas pessoas. Então, você ter claro na sua cabeça quem que você tem que ouvir em que hora e também que você precisa ser ouvido, então você precisa falar, pô, é muito importante e isso cai num bolo de profissionais que a gente comentou lá em cima, de psicólogos, de preparadores, de tudo, e vão ser muito importantes na hora do vamos ver, na hora do pega pra capar, cara, você vê quem tem realmente um apoio e quem não tem. Quem lembra da virada do reverse sweep foi PEN e Loud, se eu não me engano, com o time da PEN que foi campeão durante a pandemia. O BRTT falou muito disso. Lá vai o Silvio me chamar de Penzete. Mas eu tô falando da entrevista do BRTT. Não pode. Todo programa tem que falar da PEN. E quando é de entretenimento, tem que falar da Marvel. A gente não pode. O MD sonha com o dia que tem o crossover Marvel e PEN Game. Mas vamos lá. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra uma pessoa rapidinho. O BR dele fala, tipo assim, que se não fosse pelo trabalho da psicóloga na época, que parou o time para pensar e falar, gente, calma, é 2-0, ok, 2-0, perdeu, acabou, mas vai adiantar uma coisa se desesperar? Né? Obviamente não foi assim que ela falou, porque eu não sou formado e obviamente, né, não é nesse nível. Mas, porém, entretanto, todavia, ela deu uma apertada no time e falou, galera, acorda, vambora, reinicia essa palavrão e vamos pra frente, entendeu? E por outro lado, não só os players têm que ouvir o profissional de psicologia que está falando, como algo que a gente estava conversando antes de começar aqui a gravação, que é quem está entrando para o mundo do esporte eletrônico também tem que saber o que está fazendo, aonde que está entrando. Não adianta você chegar como psicólogo com uma linguagem toda formal, falando super calmo. Pô, vamos lá, galera, olha, vocês são bons, acreditem em você. Não adianta. Você está lidando com esporte eletrônico, você tem que soltar os cachorros, tem que falar palavrão mesmo, tem que bater na mesa mesmo, que é para hypar o pessoal. Claro, vai ter um player ou outro que vai ser lidado diferente, vai ter uma equipe ou outra que você vai precisar, né, ter as suas particularidades. Porém, você tem que saber aonde e como você está entrando, onde você está pisando, para poder fazer o seu trabalho bem também, né? Você que está, por exemplo, estudando psicologia agora, pô, quero muito trabalhar com esporte eletrônico. Não é minha pira jogar e ganhar, mas é trabalhar como psicólogo, trabalhar como fisioterapeuta dentro de um time de esporte eletrônico. Saiba onde você está pisando também. Estude e se especialize para isso. Acho que você entrou no ponto importantíssimo de um gancho para a gente falar de um assunto. O primeiro deles é as pessoas que não são tão boas, ou até são boas jogando, mas querem exercer outros papéis. E o gancho que você deixou, que para mim é o mais importante, é antes de você exercer um papel profissional numa organização de esportes, saiba que você já é bom ou razoavelmente bom na sua profissão antes de ir para os esportes. Vamos dizer assim, um advogado, um contador, alguém do financeiro, um jornalista, uma pessoa de marketing. Isso foi uma indireta, queridinho.
Por isso que você tá aqui, porque você já era bom antes de estar no esportes, entendeu? Achei que tinha sido uma cutucada, mas tudo bem. Mas enfim, conheça primeiro a sua profissão, não vá assim, estou no 3º ano de direito e eu quero ser um advogado de esportes. Cara, tem muita coisa, tem um degrau, é uma área nova, né? Como a área de TI também tem particularidades, por exemplo, não tem jurisdição de algumas coisas na área de TI. Imagina no esportes, o contrato de um atleta profissional, ele ainda não tem uma padrão, determinadas né? coisas. Ele não tem um padrão, né? Que a gente Então, consiga seguir, né? Então, até os contratos de profissionais, não só todos, não só atletas. Então, assim, primeiro de tudo, a primeira dica, e se posso, né, se eu me permitir nesse papel de falar de uma pessoa que está há 7 anos tentando percorrer esse caminho aí, de amador, semi-profissional, com atletas profissionais e etc., se especialize na sua área, seja razoavelmente bom, conheça a tua área e depois procure como a sua área se aplica no esportes. O MD, que é jornalista e especializado em esportes, sabe que tem a diferença entre esporte convencional e esportes. O psicólogo, quando a gente está aplicando, né, dentro de um time, ele tem que usar mecanismos do esporte convencional, porque não tem as ferramentas, às vezes, corretas para abordar um atleta no esportes. Né? Então, eu acho que é importante, primeiro, esse ponto de alerta. Eu não estou falando, não vá. Eu falo, sim, quero, venham para o esporte para que a gente tenha cada vez mais profissionais qualificados e que a gente possa qualificar mais profissionais. Mas se prepare para aqui, porque às vezes o degrau é um pouco mais alto do que você está acostumado, né, do teu dia a dia. E o outro ponto que eu chamei a atenção é assim, às vezes o cara não é tão bom, então ele vai para a administrativa. Mas às vezes ele é bom como atleta, como jogador, ou ele já passou do tempo dele e ele vai ocupar uma posição. Legal a gente falar de outras profissões dentro do esporte que são fundamentais. Os managers, que às vezes não foram atletas, gestores, o cara que vai atrás deles é o cara do patrocínio, o cara que vai fazer a gestão do dinheiro. Querendo ou não, é muito difícil você manter uma organização de esportes que hoje no Brasil, principalmente, ainda é tratado como joguinho, como entretenimento, apenas entretenimento. Hoje eu entendo que o esportes também é entretenimento, Exato. como o futebol também. O futebol, assim, você tem os caras ralando, treinando, jogando, mas é entretenimento. Tira a torcida de um estádio de futebol, não vai ter campeonato brasileiro. Uhum. Então, mas assim, esses profissionais também são fundamentais e eles têm um conjunto de habilidades que são muito importantes. Como a gente estava falando agora há pouco, né? Gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de projetos, etapas e processos. Então, é importante que tenham cada vez mais profissionais nessas áreas. Mas antes de você fundar uma organização, a gente fala, bater no peito, fala, vou fazer uma organização de esportes, entenda como funciona tudo. Para que primeiro, foi uma das primeiras coisas que eu falei com o MD, depois de um tempo a gente conversou, eu e o Stu. Tem muita gente envolvida numa organização. Narradores, atletas, comissões técnicas, multidisciplinar, toda a equipe, às vezes, de criadores de conteúdos, tem organizações que tem, outras que não, editores, né, de cortes, de designers e tudo. E todas essas pessoas também têm um sonho, às vezes profissional, que estão passando pelo esportes como um degrau para sua profissão ou como sonho em ter como carreira a área de esportes. E agora, quando você bate no peito e fala, vou fundar uma organização de esportes, você está lidando com os sonhos e as expectativas dessas pessoas. E é muito triste quando elas são frustradas. E às vezes profissionais muito bons, desde atletas a todos esses que eu falei, desistem do esportes porque uma pessoa incompetente assumiu o papel e criou sonhos, promessas de salários, game houses com piscinas, enfim, etc. E depois não entregou isso e a gente perde talentos aqui no Brasil que às vezes estão cada vez sendo mais raros. Eu quero fazer um pequeno disclaimer aqui, ó, para não me chamarem mais de Benzete, que
Final entre Flamengo e NTZ, Estúdio CBLOL, São Paulo. Não vou lembrar o ano agora. Foi a primeira final daquele ano, que foram 2 finais seguidas, Flamengo e NTZ. E eu estava ao lado do time da NTZ na reunião pré-jogo. Eles estavam do lado de fora do estúdio. E foi uma conversa com os psicólogos do time. E eles estavam muito nervosos, obviamente, porque estavam enfrentando o Flamengo. E, tipo, 99% do estúdio CBLOL era torcida do Flamengo. E era aquele time que revelou o Envy, inclusive. Eles, depois, na coletiva de imprensa, falaram que aquela conversa, e eu estava presente, foi uma conversa bem legal, bem, bem pesada, assim. Eles revelaram que aquela conversa que eles tiveram sobre não entrar como underdog, não entrar como, porra, síndrome de vira-lata mas, pô, estamos jogando contra a torcida. Aquilo ali fez eles poderem jogar o potencial máximo deles. Poderiam perder? Poderiam, mas eles estariam pelo menos jogando, sabendo que estavam dando o seu máximo. Então, para não me chamar de Penzete aqui, eu lembrei de outra situação e estou trazendo. Tá bom, Silvio? Você tava lá do lado dos caras, é por isso que você não é Penzete. Foi 2019, tá? Isso aí, valeu. 2019, 1 e 2. Isso aí. Então tá bom. Então, se eu for no estádio e ficar do lado ali de uma torcida de um time, então eu não sou torcedor de outro. Entendi. Mas eu duvido que você vai ficar lá tirando foto do jogador do Palmeiras no vestiário. Depende se eu posso estar sendo coagido. Torcida, A força de. né? Cara, tem duas coisas que movem uma pessoa: a ameaça de morte e a possibilidade de apanhar. Então, você corre, você tira força de tudo, tira foto, mas enfim. Continuando aí. Esse negócio é engraçado mesmo, porque quando a gente fala de torcida, principalmente a gente que não tem essa pressão tão grande de falar, a gente não pode torcer para alguém, principalmente quando você trabalha com esporte eletrônico. Eu conheço várias pessoas que declaram suas torcidas, principalmente dentro de esporte eletrônico, e as pessoas ainda insistem em falar o contrário. Eu tenho minha referência dentro do Rainbow Six, que é o Meligene, que é o cara que basicamente fundou o Rainbow Six aqui no Brasil, né? Foi o cara que, junto com a Ubisoft, basicamente estruturou os campeonatos de Rainbow Six dentro do Brasil, ele como narrador. E ele fala abertamente que ele é torcedor da NiP, tanto que ele tem o pescoço, essa parte aqui do pescoço, tatuada com o escudo da NiP. Pelo menos não é o tweet do LoL, né? Mas você pensa o seguinte, tipo, as pessoas elas acabam olhando pra esse ponto, né? Que, sim, a sim. gente fala, torce pra não sei quem, torce pra não sei quem, mas é muito engraçado quando a gente fala de torcida, principalmente quando você trabalha com os esportes. Agora, puxando um pouco pro gancho que eu queria, cara, o que eu conheço de gente que torce pra um time e trabalha em outro dentro de esportes é inacreditável. E aí, falando um pouco mais de League of Legends, que é o cenário que tá mais tempo estruturado dentro do Brasil, agora o Rainbow Six acabou se estruturando, mas faz pouco tempo. O que eu conheço de gente que trabalha na Liberty, que trabalha na Vivo Cage, que trabalha na INTZ e torce pra PEN é realmente inacreditável. E aí entra naquele ponto, né? Torcida é torcida, trabalho é trabalho. Tipo, muitas vezes você acaba tendo a preferência. Eu já vi muitas pessoas parceiras já de não entrarem em uma organização, exemplo, não terem entrado numa INTZ porque torcia pra PEN e vice-versa. Então acaba sendo importante a gente entender isso também. Às vezes o trabalho acaba sendo levado muito mais a sério quando você trabalha com algo ou com alguém que você goste também, né? Por isso que muitas vezes a gente acaba não vendo uma seriedade muito grande dentro das profissões dentro de esportes, né? O pessoal leva pro E o coração. Luke torce pra quem? Aí, ó. Eu torço pra Black Hat, né? Safado. Mas, ô Stu, e aí, como que é esse nível de gestão, profissionalismo, tudo quando você trata do cenário universitário, que às vezes mandam no dia do jogo, 2 horas antes, o adversário da partida? E assim, Um cenário que tá muito melhor. Sim, eu que acompanho o cenário universitário há anos, sei que melhorou muito, mas meu sonho é que o cenário universitário seja
o college dos Estados Unidos, né, na NFL, Nossa. na NBA, e que forme atletas para o draft de times profissionais. Inclusive, pessoas, estamos já fazendo isso aqui Isso dentro da aí Black é o Hat, tá? dream, né? Igual falou o MD aí, no caso, é o sonho mesmo. Acho que isso tá começando a se estruturar até, mas o complicado é isso, né? Tipo, é totalmente outra análise social, se você quiser fazer aí dos Estados Unidos, do porquê que acabou dando certo lá, né? Um grande resumo é que isso está mais estruturado há mais tempo, né? Acho que é até um pouco que o Lu comentou, depende de quanto tempo está estruturado um determinado campeonato, por exemplo. O pessoal, conforme está fazendo aquilo, também vai fazendo melhor, no caso, né? Há pouco tempo aí, por exemplo, que tá a academia no Brasil começou a centralizar mais, assim, de uma forma padronizada e organizada, o cenário competitivo universitário, né? Pô, isso é recente, então, uma coisa que Uhum. está em desenvolvimento já faz um tempo, bastante iniciativas diferentes, especialmente vindo do pessoal que queria trabalhar com isso, o pessoal que já estava dentro de uma equipe universitária mesmo, justamente, começou às vezes como atleta, depois passou para a parte de gestão, depois saiu da equipe universitária, começou a trabalhar com o campeonato universitário, com produtora de eventos hoje, entrou em alguma organização como streamer, como influencer, etc. Muitas pessoas que pegaram essa experiência já no universitário acabaram daí, né, conciliando tudo, desenvolvimento pessoal, com o acadêmico, com o profissional. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente destacar sempre, na verdade, o quanto você pode, a partir da sua universidade, às vezes, estar se envolvendo com uma área que você gosta, né, se for a sua paixão, o esporte eletrônico já, no geral, não precisa ser sua paixão no caso, mas se você já gosta do tema, assim, sempre existe uma maneira de você se aproximar dele, ficar um pouco melhor naquilo, saber um pouco mais sobre, no caso, e aquilo influenciar também o seu trabalho. Você descobriu a maneira de trabalhar lá, mas a primeira maneira, eu acho que é importante, assim, é você ir para, inclusive, descobrir como as coisas funcionam, é você dar a cara, é você estar lá, é você experienciar o que é fazer parte de uma organização, nem que seja, às vezes, começando numa posição que não precisa muita coisa. Ah, eu vou ser a pessoa que vai estar responsável por marcar os treinos dessa lineup. Poxa, na verdade, isso já é bastante coisa. Você já tirou uma responsabilidade, um peso das costas de alguém dentro daquela equipe e você já está ajudando, você já está fazendo parte. As conquistas daquele time já são suas também. Você vai assistir com uma emoção diferente, no caso, né? Então, aí, eu acho que trabalho é trabalho, mas, putz, todo mundo torce pro próprio trabalho também dá muito certo, né? Nesse sentido, assim, acho que é uma das coisas que é mais importantes também. Eu acho que a única coisa que a gente não consegue comparar aí do cenário profissional com o universitário é a questão de você estar torcendo para um time e trabalhando em outro, né? Porque é muito difícil, pô. O cara estuda em Minas Gerais, na Federal em Minas Gerais, não tem como o cara vir trabalhar na BBN torcendo, não dá, né? Já aconteceu casos de rivalidade, campos assim, né? Sim. Tem histórico. Já aconteceu de atleta americano vir para o Brasil para jogar em time universitário, hein? Então, e Caraca. hoje em dia está acontecendo o contrário também, está tendo oportunidades para estudantes de fora, inclusive justamente por lá do sistema college, né? Por ter alguns estudantes da Europa ou da América do Sul que estão indo para lá ter bolsa atleta para jogar como esporte eletrônico. Uhum. Está no começo ainda, está há um pouco mais de 1 ou 2 anos, tem umas 2 ou 3 empresas que estão começando a se especializar nessa parte, e ainda tem um custo meio alto, né? Mas, assim, para a pessoa que já quer, às vezes, ter esse sonho de estudar nos Estados Unidos, olha só, é mais uma possibilidade, inclusive, na verdade. Uhum. Coroando aí, finalizando essa parte do universitário, falando sobre o que eu sempre sonhei, né? Além do draft, né? Jogadores universitários serem a base de times profissionais, né? Tem que ter uma mudança aí, porque um atleta universitário, ele vai se formar com 22, 23 anos, depende. Se ele estuda na UFPR 30, 32, mentira. Depende do curso, se for Depende ciência do da curso, computação, ciência da análise e computação, desenvolvimento de Pelo sistemas, curso engenharia. 45, 46. ai, ai. Mas enfim, uma mudança no cenário, porque eu acho que um atleta de 22 anos, ele é muito jovem, entendeu? Dava muito tranquilamente para jogar. Sem o draft. Outra é bolsa de estudos para atletas, né? Que, imagina, hoje a gente tem atletas que estudam em federais, que tem uma carga de estudo absurda, mas esses atletas que estudam em escolas, em universidades particulares também tem uma carga pesada, né? Quem sabe com uma bolsa de estudos a gente tem cada vez mais pessoas entrando nas universidades através do esportes, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu queria meio que encaminhando por final aqui, eu acho que é um Uhum. fator muito importante que a gente não falou aqui, e eu acho fundamental, que é uma coisa que está de mãos dadas com a outra, né?
que são os criadores de conteúdo e os influenciadores, que estão de mãos dadas com as organizações no âmbito geral, seja universitária ou profissional, ou ambas, com a comunidade. Quando eu falo que se você tirar a torcida de um estádio de futebol, de basquete, de um ginásio de basquete, enfim, acabou o entretenimento e a modalidade provavelmente não vai ter tanto sucesso, isso vale muito para o esportes. Se ele não tiver criadores de conteúdo, influenciadores que levem a mensagem para o público, que conectem com o público geral, e que amadurecendo isso você tem a comunidade, e a gente tem grandes times no cenário brasileiro, isso a gente pode falar da PEN, da LOS, A Loud né? entrou A muito bem. Loud, A Fluxo entendeu? agora. Fluxo, que está crescendo bastante também. Essa comunidade é fundamental para o sucesso de uma organização. Uhum. E não tem como só o atleta, porque às vezes o atleta ele está tão focado em jogar que ele não vai criar conteúdo, ele não vai se conectar tanto, né? Assim, tem uma conexão do atleta com o fã, mas o elo é muito mais do fã para com o profissional, com o atleta, e não tanto o contrário. Tem muitos atletas que são carismáticos, que vão, conversam, são receptivos, respondem nas redes sociais, mas alguns não. Simplesmente eles estão ali focados no que tem que fazer. E cabe esse papel dos criadores de conteúdo e influenciadores levarem não só a mensagem da org, o DNA da org, mas também dos times, defender, falar quando está tendo jogo, comunicar, para aumentar essa fanbase. E com essa fanbase, com esses torcedores, a evolução é gradativa e a organização realmente conquista seu espaço. Eu acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre isso e como que é essa dinâmica. Cara, eu acho que assim, há pouco tempo atrás a gente não falaria de criadores de conteúdo e de conteúdo para a comunidade dentro de uma organização. A gente falaria de streamers independentes que às vezes mostram sua torcida ou de, né, sei lá, tipo, pô, o cara faz vídeo lá pro TikTok ou pra origem do TikTok, que era o Vine. Um beijo pra Vine, sensacional. Hoje em dia a gente tem, né, e é essencial. A gente não. Eu acho que, como origem no Free Fire, a gente pode dizer isso com quase certeza que as organizações com origem no Free Fire, que tiveram muitos criadores de conteúdo atrelados à sua imagem, hoje em dia são organizações grandes. A gente já citou os nomes aqui, como Fluxo, como a Loud, etc. E a Luz também, né? E assim como a transmissão de uma partida com casters é importante, você ter alguém que se especializa em comunicação, em ser um comunicador, em ser uma pessoa que vai passar mensagens, que vai angariar público, que vai ter vai influenciar opiniões e gostos das pessoas dentro da sua organização, e alguém bem estudado para isso, né? Lembrando aqui que não é só porque você tem 2.000 seguidores que você é um influenciador, né? Você é um micro-influenciador. A gente está falando de influenciadores de verdade, que estudam, que se desenvolvem para isso, e isso não é nada contra ninguém, mas a gente tem que deixar claro que assim como você tem que estudar muito para ser uma pessoa que trabalha com advocacia e esporte eletrônico, com psicologia e esporte eletrônico, para ser criador de conteúdo, para ser influenciador, você também tem que se especializar, você também tem que ir atrás. Vide Black Will. Cara, o Black Will é uma pessoa que estourou muito, muito rápido porque ele se esforça demais, ele estuda, ele vai atrás. A Ania Zita, que hoje em dia é caster do CBLOL, ela estuda que nem a louca para todo tipo de esporte eletrônico. Então, para influenciadores também é importante. E hoje, se você tem uma organização com esse tipo de serviço a ser oferecido, né, e como a gente tem aqui também, você tem muito mais leque e muito mais abrangência dentro do mercado do que alguém que não tem os criadores, né? Não tem, da mesma forma que uma equipe que tem ou não tem uma equipe multidisciplinar, uma equipe que tem ou não tem staff, etc., funciona da mesma forma, né? Acho que uma coisa importante até para encerrar a gente pode falar internamente, né? Já são 3 anos de Black Hat, agora indo para quase 6 meses de Black, né? Quando a gente fez Uhum. a mudança. É assim, não querendo desanimar ninguém, pelo contrário, eu acho que trazer as pessoas para colocar os pés no chão
é importante para alinhar expectativas. Perfeito. Se você quer mesmo entrar para os esportes, seja qualquer que seja a sua profissão, e sim cabe dentro do esportes, a maioria delas, comece de baixo. Não importa o quão grande você é, comece numa organização, conheça, faça o papel, às vezes faça o papel voluntariamente para você entender como funciona, para aprender. Dificilmente, a não ser que você seja conhecido, que você tenha um know-how absurdo, ou que você seja contratado pela sua competência, você vai entrar numa organização de esportes lá em cima. Seja você atleta, narrador, profissional de multidisciplinar, ou de comissão técnica, ou enfim, qualquer que seja. Primeiro, põe o pezinho na água, vê se ela está fria o suficiente, vai lá ver como que é a dinâmica, às vezes a dinâmica é diferente, né, de tudo que você está fazendo. Comece como estagiário, como assistente, como analista, como o Stu falou. Vai lá ajudar a marcar os jogos do time, sinta a energia de como funciona o esportes, para depois dar o próximo passo. Não quer dizer que você seja bom fora no mercado de trabalho, você seja excepcional. Às vezes a dinâmica é diferente e você pode se decepcionar com isso. Sim. Da mesma forma que você pode se encantar pra caramba e tomar isso como sua profissão. Mas às vezes você entrar numa organização de forma voluntária, aprender, subir degrau a degrau, como funciona, vai te ajudar a se desenvolver do que cortar etapas e quem sabe em pouco tempo você se decepcionar. Então é importante esse movimento antes de entrar. E procure uma organização, pode não ser a mais rica, a melhor, uma Loud, uma PEN, uma LOS, Uma são INTZ. gigantes. Já foi. Tô tentando ajudar aqui, Silvio. Pô. Enfim, né? Mas o ponto mais importante de tudo isso, independente se ela é bem estruturada, quais são os valores daquela organização. Perfeito. Porque muito no passado a gente via organizações que tinham atletas para ter atletas, vender atletas e fazer dinheiro. O que prega essa organização? Ela tem valores, tem princípios, qual que é a dinâmica, como ela funciona, Dinheiro. ou se ela só capta dinheiro, faz pink money e em campanhas sazonais. Enfim, etc. Acho que é importante, até para que você não se frustre. Se conheça primeiro como profissional, veja como você se encaixa. Não impede também que você é médico e você vai ser um assistente coach de um time. Porque você é médico como profissão, mas você é apaixonado por Dota. Ou você vai ser head coach do time da Ignis, né? Tipo o jogo. Mas o jogo é fora da curva, cara. O cara é outro nível. Se eu digo uma coisa que para o cara que vai para o esportes e nem é para poder coach, mas coach mesmo, de curso, é que você vai suar muito, vai se decepcionar algumas vezes antes de você chegar no resultado que você espera. Mas se você persistir, com certeza, em algum momento, alguém vai reconhecer o teu trabalho e vai te dar as ferramentas para você fazê-lo da melhor forma. Mas às vezes você tem que passar pelo processo. Você vai ter que afiar a sua ferramenta para fazer funcionar. Às vezes você só não está preparado. E só reclamar não vai adiantar nada. Mas se posso falar alguma coisa, é isso. Por experiência própria. Muita experiência, né? Se for levar em consideração esse tipo de experiência, eu vou colocar a minha experiência dentro dos esportes. Eu comecei como narrador, chegou um momento que chegou o convite de ser manager de um time de Rainbow Six lá na Cooldown. Foi onde a gente se conheceu, inclusive, que acabou me abrindo muito a visão sobre tudo o que eu achava sobre esportes eletrônicos. Então, isso acaba eu levo como bagagem porque muitas coisas que eu aprendi lá, questão de gestão de pessoas, processos, como você fazer o trabalho com um tipo de excelência, fez com que eu entendesse para onde eu poderia ir. Óbvio que eu me encontrei na narração depois de algum tempo, porque o projeto chegou em um momento que acabou não funcionando mais, a gente acabou se separando, né? O time acabou se desfazendo de Rainbow Six. Eu voltei para a narração, me reencontrei na narração, muito com esse aprendizado, mas principalmente nessa ideia de entenda o que aconteça. O que o Stu falou é muito importante. Só de você estar ali para
marcar alguns jogos, alguns treinos de um time, você já começa a entender como é a rotina de uma organização. Não só do seu time, mas principalmente da organização inteira. Porque muitas vezes a gente leva em consideração times pequenos que acabam não tendo tanta estrutura, mas você acaba levando muito daquilo para sua forma de trabalho mesmo. Se for levar em consideração o que eu aprendi dentro da Cooldown e o que eu tenho levado isso, e obviamente 3 anos de, de trabalho com a Ubisoft, é como os processos acabam fazendo parte de todo o trabalho. Então, a parte de rede social, que muitas vezes a gente não se apega tanto, a gente acaba aprendendo a parte física, mental e técnica, que muitas vezes a gente acaba não olhando quando você é espectador, mas quando você está dentro de um time, você acaba acompanhando, você consegue entender de muitas formas, e muitas pessoas acabam se encontrando no seu próprio. No seu próprio profissional. Tem gente que às vezes entra num trabalho e não sabe o que quer fazer, entra numa faculdade e não sabe o que fazer. Então, às vezes, você tendo essa visão, principalmente dentro do esportes eletrônicos, que também é uma empresa, também tem vários caminhos para você seguir, muitas vezes a pessoa encontra um caminho ali que ela nunca tinha pensado e ela se adapta de uma forma diferente. E pelo menos dentro dos esportes eletrônicos no Brasil, você tem um pouco dessa liberdade de conhecer mais outros espaços, outras áreas, porque você acaba ficando muito próximo de todo mundo, por não ser uma empresa de 800 funcionários que muitas vezes você não tem contato com uma certa função. Dentro dos esportes você acaba se aproximando muito. Então, é um lugar que também precisa de capacitação, como o Silvio falou, né? Seja um bom advogado, seja um bom médico, seja um bom psicólogo para trabalhar com esportes eletrônicos, mas para você que não é nada disso, mas quer fazer parte, cara, mete a cara, fala, pô, eu tô afim, então, eu quero aprender um pouco mais, quero entender como funciona. Muitos dos times dentro do Brasil têm essa sensibilidade de entender que a pessoa quer fazer. Ela não é capaz, mas ela consegue ser capacitada para isso. Então, é um dos pontos que também acaba levando em consideração, né, o que você aprende dentro das organizações. E isso acaba sendo também um dos grandes conhecimentos que a gente acaba levando de todas as experiências que a gente tem, né? Falou tudo aí, na verdade, hein? Sim, total. Eu tava mutado, quase que eu voltei a falar mutado. É. Então, pessoal, acho que a gente vai encerrando por aqui, né? Eu não sei se vocês querem fazer algum complemento. Eu acho que o meu complemento final aqui é: se você quer trabalhar com esporte eletrônico, vá atrás, se especialize e entre, porque é um cenário que está em crescimento e que vai abraçar você com certeza. Vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Pessoal, façam as suas considerações finais. Minhas considerações finais são: semana que vem estaremos aqui de novo. Se agora engrenar de vez, né? Toda quarta-feira vai estar disponível no Spotify e no YouTube para vocês. Queria agradecer o Stu e o Luke, que é um cara que está sem dormir há 3 dias e veio aqui gravar com a gente. E a minha mensagem final é: compartilhem as redes sociais para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas. E minha última mensagem é: velho Goiaba, queremos você por aqui. Aí, ó, We nossa, love, chamada, we love Velho a Goiaba. chamada secreta. Com certeza ele vai estar aqui em breve. Bom, eu vou fazer uma consideração final aqui também, que você que quer entrar nessa área aí, se você gosta de esporte no geral, você com certeza vai encontrar uma coisa que você gosta, porque esporte é aquilo, é exigir a certo ponto, nem sempre você consegue o resultado que você queria, porque tem outras pessoas fazendo o trabalho também, e beleza, o importante parece que no fim é você se dedicar e os amigos que a gente fez durante o caminho, mas, ué, se é uma coisa que você gosta, por que não, né? Uhum. Aqui é o Stu, deixa o salve aí pra todo mundo que tá ouvindo também. Mas se for falar, é isso mesmo, né? Aqui estão os 4 amigos que a gente fez pelo caminho. O caminho que Exatamente. começou foi na Cooldown, mas a gente foram Mas 4 é amigos. Exatamente. isso. A minha consideração final é exatamente isso, complementando o que todo mundo falou. Para você que gosta de esportes eletrônicos, eu tenho certeza que muita gente acaba levando isso como somente uma forma de entretenimento, mas se você gosta mesmo e tem a oportunidade de fazer parte em algum âmbito profissional, cara, se deixe experimentar um pouco, porque é um âmbito profissional que te faz crescer muito, como eu falei, né? As experiências que você acaba colocando na sua bagagem
acaba sendo muito importante. E principalmente, né, minha consideração final é sigam a Black Hat em todas as redes sociais, sigam a Black em todas as redes sociais, e a gente vai se vendo por aí todas as vezes que a gente puder. E aí, pessoal, até semana que vem. Falou!